Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação Plantão 24 horas. 999830332. Olá, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar, o programa da família paraense. E hoje eu vou bater um papo com Alexandre Prazeres, você é terapeuta? Sou terapeuta em dependência química, sou formado em contabilidade, especializado em dependência química, e saúde mental. Bom, detalhe, voltamos já. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Banpará tem a solução perfeita. Com a poupança Banpará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Banpará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Banpará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Banpará. 9 escolas voltadas para o futuro. Ações educacionais para 66 mil crianças e jovens. Saúde para 20 mil pessoas. Unidades móveis de odontologia, saúde ocupacional e alimentação saudável. Esporte, lazer, qualidade de vida e cultura para milhares de paraenses. A gente se orgulha de representar tanto para tanta gente. SESI, Educar para o Trabalho é trabalhar pelo Pará. Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação Plantão 24 horas. 999830332. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida, com o terapeuta Alexandre Prazeres, falando da importância do gestor terapêutico em uma comunidade terapêutica. Vamos bater esse papo. Vai ser um programa, posso falar, ilustrativo, que vai servir para muitos daqueles que trabalham dentro de instituições sem conhecimento, né? Com certeza. Sem uma preparação. Tem muito curioso trabalhando. Desculpa a colocação, mas é a realidade. É o que a gente se depara, né? Qual a importância do gestor terapêutico em uma comunidade terapêutica? Somente quando eu falo comunidade terapêutica, são aquelas casas que trabalham na recuperação da dependência química. Antes de te falar e te responder qual a importância de um gestor terapêutico dentro de uma comunidade terapêutica,
eu vou falar de onde surgiu esse meu interesse em trabalhar com gestão, em trabalhar como terapeuta. Para quem não sabe, eu também sou um dependente químico, um alcoólico, né, em recuperação, limpo há 14 anos, 1 mês e 15 dias, né, graças a um poder superior da minha compreensão, um pouco da minha boa vontade, muita dedicação, muita busca, né, de reuniões para que eu pudesse me manter sóbrio na questão da manutenção, né? E para que eu conseguisse chegar nesse processo de estar limpo há 14 anos, eu precisei sim passar por alguns lugares, né, onde eu fui convidado a me retirar do convívio normal com a sociedade, né, para que eu pudesse ter um direcionamento, uma explicação do que era que eu tinha, porque eu não tinha ideia. Eu sabia que eu estava afundado dentro de um problema, né, problema esse que estava evidente para todo mundo, né? Estava no fundo do poço, admitia, mas não sabia Não como sabia. sair, como lidar. Isso. Então eu fui convidado por meus familiares para que fosse passar por um processo de tratamento, né? Nesse processo de tratamento, por eu ter algumas formações, graças a um poder superior mesmo, eu consegui me formar, consegui desenvolver algumas atividades profissionais fora dessa área, né, Mas, da gente, qual... desculpa te interromper, já te interromper. Ponto. Você passou na adicção lícita há quantos anos? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Você é casado? Eu era casado, tudo, né? Hoje eu estou no meu 3º casamento, né? Mas eu me casei bem novo, sou pai de 3 filhos, né? 1 do meu 1º casamento e 2 do meu 2º casamento, né? E durante esse processo todo eu vim me formando e me desenvolvendo profissionalmente, trabalhando em algumas empresas essas até multinacionais, né? Quem assistir esse programa vai conhecer, vai saber, olha o Alexandre, graças a Deus, ou Tá você limpo. tá limpo, Pô, né? Tá legal. Pensei até que ele tinha morrido. De repente surge até um comentário nessa altura, esses né? comentários, é verdade. E aí eu me formei em contabilidade, trabalhei na área da contabilidade, depois eu fui trabalhar na área comercial, né, na qual eu alavanquei a minha vida. Porém, alavanquei a doença também, né? Então eu ficava dentro daquela gangorra, sobe, desce, sobe, círculo vicioso. Todos os lugares onde eu passei, eu conseguia sentir, identificar a necessidade de algo nesse sentido, né? Não se falava em terapeuta. Tinha alguém que ia lá, falava um pouco sobre recuperação, falava um pouco sobre um programa de 12 passos, né? Falava sobre a psicologia, atuava também uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. E daí surgiu a ideia do Alexandre. Foi automático? Não, foi uma coisa que foi sendo maturada por um processo. Uma ideia, né? Uma formação, sim, né? A necessidade de estar limpo. Completamente, né? E surgiu uma oportunidade, né? Eu fui me preparando, eu já tinha algumas qualificações profissionais. Quais formações que você tem na área da dependência química? Sou técnico de referência em dependência química e tenho especialização lá com Ronaldo Laranjeiras. Certo. Tá? E estou fazendo agora a psicanálise, me especializando em psicanálise também, que é dentro da área da saúde mental. Tá? Então, assim, eu identifiquei tudo isso, tive uma oportunidade. E tudo que eu vivi dentro dessas comunidades terapêuticas ou clínicas por onde eu passei, eu trouxe para minha análise e desenvolver dentro de cada setor de uma clínica aquilo que a gente chama de gestão. Gestão. Como eu vou ter uma percepção de que o trabalho está sendo desenvolvido de maneira correta? Qual o meu índice de aproveitamento em cima com base nas participações das reuniões terapêuticas? Nas ressocializações, o que está acontecendo? Eu estou tendo um contato com a família para pegar um feedback? Não estou tendo esse contato? Ele está recaindo?
qual o índice de evasão com base nessa ressocialização, né? Para quem não sabe, ressocialização, o acolhido ele tem direito a ir para casa, passar um final de semana, né, seguindo umas diretrizes repassadas por nós, comunidades terapêuticas, né, e a gente precisa ter esse retorno. Qual é o índice de evasão, né, nesse processo de... Então, mais uma vez, desculpa te interromper. Eu adoro dar esse corte. Não tem problema, não tem problema. Qual a importância de um coordenador terapêutico dentro de uma instituição? Garantir com que todas as etapas do tratamento sejam executadas de maneira eficaz Certo. e Então, com qualidade. É um trabalho ético, Ético, profissional. tá? Preciso trabalhar não só o doente como o co-doente, a Sim, família, sim, sim. todos terem o mesmo discurso. Sim, com certeza. Agora, qual a importância da reunião da equipe para desenvolver um trabalho a contento, digamos assim? O trabalho com a equipe ele precisa ser bem estruturado para quê? Para saber se está se tendo qualidade ou não no atendimento psicológico. O paciente está conseguindo se abrir, a psicóloga o psicólogo está conseguindo acessar aquele paciente ou aquele acolhido? Não está conseguindo? Que medidas a gente pode tomar para tentar acessar? Cada caso é um caso, né? É uma doença multifatorial. Certo. Né? Eu não posso tratar um acolhido de uma forma e pegar essa forma e estender para todos. Eu preciso entender as particularidades que existem de cada acolhido. Da família também. E aí a gente estende isso. Por quê? A doença, a gente precisa entender que para que a gente possa tratar esse acolhido, a gente precisa de um tripé. Você tem a comunidade, né? Tem a equipe profissional, você tem o paciente e a família. Ah, mas a família não é a doente. Por que não é doente? Cada caso é um caso. Tem casos aí que a família está muito mais doente do que o seu próprio doente. Aquela questão do doente sofre pela droga e a família sofre para não saber lidar com isso. Sim, com essa patologia. Eu preciso entender essa família, eu preciso trazer informações para essa família e orientações para que ela busque entender sobre a doença, tá? E para que ela, principalmente, ao receber esse acolhido ou esse paciente, não possa estar jogando ele para o buraco novamente. Né? Então, eu preciso trazer essas informações para ele. Então, Alexandre, então é importante nesse primeiro momento de contato com o paciente, com a família, a triagem, né? Uma boa anamnese para você ter um histórico, cruzar informações? Sim. O acolhido, ao chegar dentro de uma comunidade terapêutica, o que é feito? Todos os profissionais precisam fazer a sua anamnese, além da triagem. Todos os profissionais eles precisam fazer essa anamnese, principalmente atendendo a família, que é na base lá do acolhimento inicial, né, para que a gente consiga ver a realidade desse paciente e, em conjunto, a gente construa o que a gente pode estar chamando de plano individualizado de atendimento para esse paciente. Né? Humanizado, acima de tudo. Né? Para que ele se sinta realmente sendo acolhido e tratado. Agora, aí depende da sua adicção, da sua dependência química, porque nós temos hoje aqui, falando pelo Nova Vida, que o programa é o programa Nova Vida, que é um programa da instituição da comunidade terapêutica Nova Vida. Independe da adicção, da dependência química, seja álcool, droga lícita ou ilícita, ou jogos. É muito importante essa anamnese. Né? Sim. A gente não difere ninguém. Doença, a gente não difere ninguém. Né? A gente precisa acolher independente do que se trata. Seja álcool, seja jogos, seja outras drogas ilícitas, seja ela qual for, estendida para todas as áreas. Então,
a gente consegue fazer esse trabalho muito bem feito a partir dessa abordagem inicial que tratamos como sendo uma anamnese. Companheiro, voltamos já. Daqui a alguns minutinhos estamos de volta. Portanto, não saia daí. Programa Nova Vida, programa da família Pereira. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Bampará tem a solução perfeita. Com a poupança Bampará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Bampará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Bampará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Bampará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação Plantão 24 horas, 999830332. Olá, estamos de volta com o programa Nova Vida. Hoje batendo papo aqui com o gestor terapêutico Alexandre Prazeres. Meu amigo, queria que você falasse sobre a importância desse gestor terapêutico em uma comunidade. Essas atribuições, elas vão depender muito de gestor para gestor, mas eu posso garantir para vocês que, do meu modo de ver, de entender, da forma como eu estudei, me preparei, ter um bom planejamento, uma boa atuação, fazer com que esse planejamento de maneira legal, ética, profissional seja executado, né? Garantir com que todas as pessoas da sua equipe executem o trabalho com qualidade é o primordial. São O os gestor principais. não deixa de ser um supervisor, né? Sim, Ele vai, sim, é o olhar do todo, num com todo, certeza. como tem o monitor. O monitor é o olhar da equipe. É o olhar do gestor no pátio, né? O olhar do gestor no pátio, né? E a gente supervisiona e a gente cria vários relatórios para que a gente consiga ter alguns indicadores de qualidade. Agora, ajustar uma equipe é bem difícil. Mas é possível. Muito possível. E quando você consegue quando isso... você está lidando com profissionais... Quando você consegue isso, é muito legal. Por quê? O resultado, Porque né? você vê o resultado vindo de fora para dentro. As famílias demonstram isso para a gente, né? Eu já executei vários, já trabalhei em alguns lugares, né, executei vários processos, né, de relatórios com indicadores e tudo mais, apresentava quinzenalmente nas reuniões semanais, nas reuniões com as famílias, né, e quando eu apresentava isso sempre era muito bem-vindo. E até ontem eu recebi uma ligação falando sobre isso. A falta que eles sentem desse contato, dessas apresentações, dessas respostas, dessas evoluções, e isso é muito legal. Agora, Alessandro, vamos falar de um programa terapêutico. Vamos. Dentro de uma CT, que é uma comunidade terapêutica, nós trabalhamos a psicologia.
Perfeito. comportamental, motivacional. É o Certo. biopsicossocial, né? Certo. Pautado na espiritualidade. Você gostaria de fazer alguma pontuação somente para a família que acompanha o trabalho Nova Vida, principalmente aquela família disfuncional que está precisando de uma ajuda? Qual a orientação que você poderia dar para essa família, para essa mãe, para esse pai, para esse jovem que está usando droga, precisando de ajuda agora? Tá, vamos lá. É fundamental que você observe, né, dentro dessa comunidade terapêutica, quais são os pilares que essa comunidade trabalha. Se ela trabalha a parte emocional, se ela trabalha a parte social, se ela trabalha a parte espiritual e se ela trabalha a parte física. Para tudo a gente tem um programa. E dentro do nosso programa individualizado de atendimento Aqui no ou um Nova programa terapêutico aqui dentro do Nova Vida, a gente abraça todas essas áreas, né? Porque a gente entende que a doença ela é física, mental, espiritual e emocional. Então, é fundamental que você, familiar, você que tem um conhecido, que tem um parente ou alguém que precise de ajuda, antes de procurar essa ajuda, estude o ambiente, a comunidade que Peça uma você vai buscar. referência, né? Peça uma referência. E que principalmente atenda a todas essas áreas que a gente está falando com você. Alexandre, nós trabalhamos aqui no Nova Vida com pacientes acolhidos, voluntários, são aqueles pacientes que querem, que aceitam o tratamento. Cada caso é um caso. Alguns pacientes nos procuram já com alguns transtornos psiquiátricos. Bom, mas não é crônico, mas ele se permite ao tratamento. Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Muito, muito. Só o fato de o acolhido ou a pessoa, né, já aceitar o tratamento, independente do que seja, mas aceitar a maneira que nós conseguimos acessá-lo, Esse acolhimento. nesse acolhimento vai fazer muita diferença. Independente se ele já tem o conhecimento de ter algum transtorno da ordem mental ou não. E dentro da nossa equipe aqui no Nova Vida, a gente tem uma médica psiquiatra que faz esses atendimentos, dá esse suporte. Então, a gente tem dentro do nosso corpo algo que a gente consiga atender também você, que demanda dessa necessidade, né? E busca e precisa de ajuda. Estamos aqui prontos para te atender. Agora, o que eu percebo também, alguns casos de pacientes que já passaram por clínicas psiquiátricas, Ok. que passaram por contenção, alguns tratamentos aí dentro de uma abordagem totalmente psiquiátrica, e esse paciente é um adicto, lícito ou ilícito, ele não tem um transtorno ainda, não visualiza no olhar, e muitas das vezes até no diálogo. Mas eles estão traumatizados pelo tratamento que passou dentro de uma clínica psiquiátrica. Porque nós temos muitas clínicas hoje que não têm uma formação, são curiosos trabalhando dentro dessa área. Então a família é muito importante, a família, né, você, família, pedir referência, ver se realmente tem uma constituição jurídica, né, se tem uma equipe. Então isso é importante, porque quando ligo para cá, eu peço, olha, peço informação do Nova Vida para o Ministério Público, né, para a Polícia Civil, Militar, tem pessoas que não gostam, mas você tem que ter uma referência, porque você está transferindo a tua responsabilidade de família para terceiro, e esse terceiro tem que ser um profissional qualificado para atender esse paciente. Então isso é muito importante, a família ter realmente, confiar na casa, na clínica, na CT, onde você está deixando o seu doente. E para isso tem que pedir informações, né? Perfeito. Eu não sei se eu falei demais. Perfeito. Perfeito. A maneira como você tem mais precisa de fazer um levantamento, verificar a veracidade do trabalho dessas clínicas involuntárias, né, ou clínicas psiquiátricas, ela está dentro dos padrões da psiquiatria,
Porém, você também falou dos tratamentos que são apresentados a essas pessoas como dependência química, né? Dependência química é uma doença, tá? De ordem de saúde mental. Está no CID, né? Então, existe lá no Código de Identificação da Doença, né? Você vai ter a doença da dependência química. Então, é a de ordem de saúde mental. Agora, ele possui outros transtornos? Como avaliar? Te garanto que, de imediato, você não vai conseguir avaliar se ele possui algum outro transtorno. Você precisa de um tempo para separar o que é da droga, o que é do álcool, do que é da doença, propriamente dita. Será que existe mesmo a doença ou ele está agindo somente movido pelas substâncias que ele está usando e abusando? Então, é necessário se ter muita cautela para diagnosticar qualquer transtorno de ordem da saúde mental. Sim. Tá? Eu não tenho como, no mínimo 6 meses, para que esse paciente possa fazer uma limpeza física, mental, química no organismo, para que um psiquiatra possa chegar a uma hipótese diagnóstica e, com base nisso, eles vão fazendo testes e testes e testes para chegar, né? E eu já tive experiência, né, de paciente que nunca conseguiu fechar um diagnóstico. 2 anos, 3 anos, não conseguia fechar o diagnóstico. Por quê? Porque não para de usar. Não parou de usar. E por que não parou de usar? Porque não quis. Ainda não chegou o momento dele. E chega o momento? Chega. Chega o momento. E é para isso que o Nova Vida existe, né? Para que a gente possa te apresentar uma nova maneira de viver. Uma maneira de viver com qualidade e, sobretudo, com dignidade. E para isso acontecer, eu tenho que admitir minha impotência perante a minha vida e perante minha droga de identificação. E OPTC. OPTC. O programa, né? Então, Perfeito. Também é difícil. Então, família, programa Nova Vida é isso aí. Nosso objetivo não é agredir ninguém, mas nós somos diretos. Esse é o meu discurso, né? Eu estou aqui à frente do Nova Vida já há 32 anos, com mais de 20 mil jovens atendidos, graças a Deus, funcionando, isso que é importante, funcionando no mesmo endereço, sem responder um processo. Então, tá dando certo o programa, né? Está dando certo o Com trabalho. certeza. Então, dê um voto de confiança aqui no nosso trabalho. Tá? Dê um voto de confiança, liga para nós, peça ajuda, venha visitar. Quando você chega aqui, depois da anamnese, depois da triagem, nós mostramos tudo. Quer conversar com o nosso paciente, não tem que esconder nada. Ninguém pode desenvolver um trabalho dentro da área da dependência química, como qualquer outro trabalho, um telhado de vidro. Não vai dar certo. Eu não sou melhor do que você. Meu passado foi triste, mas hoje eu me olho no espelho e digo, eu me amo. É um amor que é só por hoje, porque amanhã pertence a um poder superior. Meu amigo, tuas considerações finais. Muito obrigado, seu Veiga, né? Estamos juntos, né? Pela oportunidade, né, que você está me dando aqui de apresentar um pouco do meu trabalho, um pouco da importância desse trabalho que eu desempenho, né? E hoje me integrando à equipe Nova Vida, à família Nova Vida, e espero poder somar bastante com a equipe e poder contribuir com o crescimento e por mais 40 e tantos anos aí. Amém. Venha até nós. Gente, estamos juntos. Próximo programa, mais juntos nós vamos estar, porque você vai acompanhar agora o nosso trabalho, né? Até o próximo programa. Deus no comando, só por hoje, porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo. Fique na paz. Deus no comando.